na nuvem é melhor. Tá. Bem, acho que tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Como que eu sei? Tem uma bolinha vermelha piscando ali, escrito gravando. Tá assim. É que... Ah, tá, agora apareceu. É que como eu tô compartilhando a tela, eu não vejo as coisas. Enfim, eu Acho que fiz aqui primeiro você tinha que fazer uma introdução desse editor de texto aí. o Laurimax, cara. Ele é, ó, cadê? Hoje ele tem um GIF de sextou, tá vendo? Eu tenho uma pasta separada de GIFs para sexta-feira. Mas, enfim, Bora lá. eu fiz aqui tentei trazer para nossa realidade, então eu tentei fazer dar exemplo das coisas que eu quero falar com coisas que acontecem no nosso dia a dia, assim. Aí eu criei esse arrayzinha que recebe uns leads aqui, tá vendo? E vou usar isso aqui de exemplo durante as coisas que eu vou falar. É, tá, eu tô nervoso aqui. Suponha aqui, então, que a gente tem aqui, né, um lead qualquer e a gente precisa, por exemplo, remover o ID dele, que é uma coisa que acontece em alguns momentos assim da nossa aplicação. Eu poderia fazer aqui. Eu não lembro qual foi o nome que eu dei para o negócio. Release. Enfim, então a gente poderia fazer uma função que vai receber aqui um lead e vai fazer o seguinte: a gente quer remover o lead. A estrutura do lead é esse cara que eu escrevi aqui, né? Então, eu sei que esse cara tem o ID, tem o name, tem o address e tal. Então, o que eu posso fazer? Eu pego esse cara aqui, esse lead que eu recebi aqui na minha função. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com sintaxe de JavaScript, tipo a função. Aqui você coloca os argumentos e aqui o corpo. Ou se não tiver o corpo, já é o retorno direto. Eu poderia fazer isso aqui, né? Lead.id igual undefined e é isso, né? Então, eu peguei o meu lead que eu recebi aqui e mudei essa coisa. Só que aí, qual que é a grande o primeiro ponto, né, do que a gente fica falando na programação funcional, que é função pura e impura. Função pura é uma função que vai receber uma certa entrada, vai retornar uma certa saída, e esse valor é sempre o mesmo. Para toda entrada que eu der igual, o valor de saída é sempre igual. Por exemplo, a função de soma. Se eu somar 2 com 3, tem que dar 5, independente do que acontecer. E a função pura, ela não mexe em nada que acontece no mundo exterior. Ela sempre pega uma coisa e devolve uma outra sem alterar nada do mundo externo a ela mesma. Assim, o contexto dela é fechado. Então, por exemplo, se eu pegasse esse cara aqui, ó, o meu real lead, que eu defini aqui em cima, que seria esse carinha aqui, né? Aí aqui, deixa eu até retornar. Aqui eu removi o lead. Faltou o N. Oi? Faltou o N do console. Ah, eu tô vendo que tá. Ah,
Aqui. Então, eu tinha o lead inicial e aqui eu fiz o que eu queria, certo? Só que se eu vier aqui embaixo agora e der um console no meu real lead, que é esse cara aqui de fora da função, tá vendo? Ó? A gente, dentro da função, a gente alterou esse cara. Então, a gente nunca mais sabe quem ele era antes. O que aconteceu com ele, tá para sempre alterado. E isso tem muito chão para dar ruim durante seu código, assim, porque você simplesmente perdeu a referência, você já não sabe mais quem é esse cara. Aqui é muito simples, mas suponha que a gente tem uma função que faz isso, que você fica o tempo inteiro trabalhando. Aí chega um dado momento do código, se você quer saber o que é aquilo, o que tem ali, entender como aquilo chegou, você basicamente tem que revisar o código inteiro e tentar ir fazendo os passos para tentar entender o que faria. O que seria uma solução para resolver esse cara aqui, né? Se a gente fosse fazer um good remove leads, a gente teria que definir o nosso lead aqui, né? Tipo, lead. Tá vendo? Ó? A gente tinha um valor inicial, a gente depois continuou com o mesmo valor inicial, sem ter perdido nada. E aqui no meio a gente tem o que a gente queria agora, que era um lead sem o ID. Então, isso aqui ele já junta um pouco no próximo passo, que é a imutabilidade. Né? Sempre que a gente está falando, sempre que a gente fala em programação funcional, sempre vem o conceito de imutabilidade junto, que é nunca mudar nada. É claro que isso não é possível sempre, né? A gente tem estado, por exemplo, mas aí você só muda o estado. Então, por exemplo, um negócio que eu vejo em JavaScript, quando eu leio eu passo mal, alguma coisa do tipo isso aqui. Porque eu posso mudar esse cara, entendeu? Se eu fizer agora A igual a 11, ele vai deixar. Se eu tivesse feito isso aqui, esse cara aqui já vai reclamar na hora que compilar, na hora que ele for fazer o coisa. Eu sei que sempre meu A é 10. Então, mas aí você fala, mas pô, a gente precisa ter dado e a gente precisa mexer no dado. Aí é basicamente essa a ideia aqui. Você tinha um dado inicial, aí você faz alguma coisa com esse dado, você cria um outro cara usando uma função que vai te retornar o que você quer. E depois, no finalzinho, eu vou falar, a gente vai entrar em composição de função, que é aplicar várias funções numa mesma coisa para você ter um resultado mais complexo e mais organizado assim do que você quer fazer. Deixa eu ver. Como eu falei, assim, eu tô falando de coisa razoavelmente simples, assim, então eu acho que eu não... Possivelmente vocês devem estar olhando e falando, nossa, que saco, tô perdendo meu tempo aqui da manhã por causa disso. Mas eu espero que melhore depois. Mas vocês podem me parar a qualquer momento. Agora, Pô, deixa eu perguntar um negócio, então. Pode fazer uma pergunta. Esse good remove lead aí embaixo, quando você criou uma nova variável, new lead, né? Ele recebe aí. Ele está recebendo um objeto, né? Esse cara aí é um varargs? Esses 3 pontinhos lead? Foi mal. Eu me empolguei em mostrar o resultado, eu esqueci de explicar o que eu fiz aqui, né? Isso aqui é uma sintaxe do JavaScript, que é basicamente o seguinte. O que eu estou recebendo aqui, eu estou criando um objeto, certo? Ou um dicionário, dependendo do nome que você dá. Eu sou a favor de mudar o nome para o dicionário, porque objeto para mim é instância de classe. Tem no JavaScript também, né? Então dá para você igual para duas coisas.
Só que aí, eu poderia fazer isso, por exemplo, isso aqui. Eu tenho uma chave A igual a 10, e eu quero pegar todas as chaves de um certo objeto que eu tenho, no caso é o lead, e eu jogo aqui. Então, eu vou ter, vou console log. Aqui. Tá vendo, ó? Eu criei um novo objeto que tem uma chave A, e aqui eu tenho Ah, tá. não, o meu Entendi. lead e tal. Eu poderia ter feito isso aqui de uma maneira melhor, sem ter que, porque isso aqui, tecnicamente, aqui eu estou fazendo uma mutação também, né? Só que eu fiz uma mutação dentro da função. Então, ela é meio harmless. Eu fiquei muito tempo em Londres, gente, eu esqueci como falar em português. Mas uma outra maneira da gente ter feito isso aqui é eu ter feito assim, ó. Daria na mesma, porque eu peguei todas as chaves de lead e aqui eu coloquei o ID undefined. E se você, quando isso é uma especificidade do JavaScript, não sei como sai em outras linguagens, se você repete uma chave depois, no mesmo objeto, no mesmo dicionário, ele vai sempre pegar o último valor. Então, eu estou sobrescrevendo o valor de ID desse cara aqui. Tá vendo, ó? Eu sobrescrevi. Se você colocasse, nesse caso você está sobrescrevendo da outra É, forma que você estava adicionando. Se no lugar do ID você colocar um A.10, ele adiciona também? adiciono. Então é indiferente a ordem dos valores aí no dicionário. Isso, é O lead indiferente. pode vir na frente. Ah, tá. Você só tem que se preocupar com a ordem se você estiver sobrescrevendo coisa. Mas assim, tem maneiras melhores de fazer isso aqui. No caso, eu faria isso aqui, né? Eu usaria o omit do lambda, que é uma função que ela faz justamente isso. Aqui eu passo uma array com todas as chaves que eu quero omitir. Suponha que eu quero omitir o ID e o address. Aí aqui eu passo o objeto, ou dicionário, né? Eu mesmo falei que ia falar que ia pregar uma coisa aqui e tô fazendo outra. Tá vendo, ó? Ele omitiu aquelas coisas. Ele basicamente criou um objeto novo para mim, sem aquelas chaves que eu não queria. Inclusive, isso aqui deu treta outro dia, porque eu esqueci que isso aqui tinha que ser um vetor, né? E uma outra coisa, né? Eu comecei a falar assim, quando a gente fala em programação funcional, a gente está falando de função. Quando você pega assim, quanto mais puro você for dentro da programação funcional, é que assim, começa a ficar até um pouco fora da realidade às vezes, assim, mas teoricamente, você vai trabalhar só com funções. Então, tudo que você vai fazer, você faz com função. Igual, por exemplo, eu mostrei aqui uma maneira de fazer de eu tirar o lead ali sem usar nenhuma função, né? Eu só desconstruí o objeto, passei o valor defined, que no fim é a mesma coisa de não ter. Eu poderia passar também um por um para ele não ter nem a chave ali e tal. Mas eu consigo fazer isso com uma função. Eu sempre tenho uma entrada e uma saída. E já que eu comecei a falar do Lambda, né? O Lambda ele tem função para tudo que você puder imaginar, assim. Você consegue fazer qualquer coisa com função, qualquer coisa, tudo assim. Você quer pegar o primeiro elemento de um vetor. Você não precisa fazer isso aqui. Porque, pô, você tem uma função que faz isso para você no Lambda, que é o head. Aí, Drake, tá vendo o auto-import ali? Coloquei em sua homenagem. Então, Cara, isso aqui como ainda vai trabalhar sem isso? É, é claro que tem hora que, dependendo do que você for fazer, você escrever uma função, tipo, fazer uma composição muito grande de funções, pode ficar até mais difícil de ler e de entender do que simplesmente fazer, às vezes, escrever real lead 0 pode ser mais fácil de entender do que head de real leads. Mas aí eu acho que é muito do costume de quem está lendo e tudo. E
Às vezes eu me empolgo, eu gosto de brincar bastante com o Lambda, então às vezes eu começo a fazer umas coisas que é até desnecessárias. Mas, seguindo a coisa. O conceito de função de alta ordem, pode Antes falar. de você entrar nesse carinha aí, ô Ah. Laura, qual que seria a vantagem da gente ficar sempre usando essas funções ao invés de, por exemplo, um struct? Por exemplo, o omit, que a gente tira mesmo do dicionário ali, e o outro ele só ele associa um outro valor para ele, né? Você deixa ele intacto só com outro valor. Eu vou responder a sua pergunta falando agora sobre funções de alta ordem. Beleza, demorou. Porque eu não sei se a tradução é essa mesmo. Eu acho que sim, uma função de alta ordem, de ordem superior, sei lá. Eu sempre leio em inglês esse nome. Eu imagino que, sei lá, vocês já tenham visto, talvez isso aqui, com certeza, em algum momento. O JavaScript o pessoal começou a usar bastante, assim. É que a galera tá ficando bem empolgada com o funcional e eu acho isso excelente. Mas, por exemplo, quando a gente poderia fazer uma função soma que recebe AB e me retorna A mais B, certo? Se eu vir aqui e fizer um console log de soma de 3 e 4, eu espero que esse resultado aqui me dê 7. Se não der, eu imagino que a matemática esteja errada em algum momento. Ou o JavaScript. Aconteceu o JavaScript. Ali, ó, deu 7, como era esperado, a matemática está correta, o mundo não quebrou. Mas o conceito de função de alta ordem é o seguinte: aqui eu recebi 2 parâmetros e estou retornando para você um valor, certo? No caso aqui, a gente está trabalhando com número. Como o JavaScript é estranho, se eu passar string aqui, ele vai aceitar e vai quebrar tudo e vai dar um resultado esquisito. No TypeScript isso não acontece porque você vai falar que é um number lá e ele não vai deixar você fazer cagada. Até um disclaimer, né? Eu preferi fazer aqui em JavaScript do que em TypeScript, porque eu falei, já que talvez eu esteja apresentando conceitos novos, ficar mexendo com tipo pode ser mais overwhelming ainda, né? Então vamos tentar simplificar tudo e focar em uma coisa só. Mas aqui eu poderia fazer uma função diferente aqui. Eu poderia definir isso da seguinte maneira. Eu quero uma função A, o soma, que primeiro eu vou receber um parâmetro. Depois eu recebo um segundo parâmetro. E aqui eu retorno A mais B. O que está acontecendo aqui? Eu poderia reescrever isso aqui de uma outra maneira. Porque o JavaScript você consegue escrever funções de 3 maneiras diferentes, basicamente. Mas talvez assim fique mais claro. Ó. Soma 2. Aqui eu vou retornar uma outra função que recebe B e retorna A mais B. Então, por exemplo, aqui, se eu fizer aqui soma 3, que ela vai me retornar uma função que espera receber um parâmetro. Ó. Tá vendo? Vai me retornar uma função. Aí você vai falar, mas qual que é a utilidade disso aqui? Aí se eu aplicar esse cara, ó, por exemplo, assim você poderia definir uma função de incremento assim. Aí você vai falar, nossa, mas todo esse trabalho para isso? Aí eu vou incrementar 1 e 10. O resultado que a gente espera aqui é que isso aqui seja 11. Olha só, não está quebrado. Eu ia botar a culpa no JavaScript se não der certo. Então, isso aqui é muito comum, às vezes, quando você precisa... Você tem uma função que ela é razoavelmente grande, mas que, sei lá, a primeira metade dela, você vai reutilizar ela em vários momentos. Que aí agora eu vou responder o que o Alan falou. O Lambda, todas as funções dele são de alta ordem automaticamente, assim. Tipo, eu poderia escrever isso aqui, ó. Const remove id igual omit id.
Esse cara aqui, se eu der um console nele, ele vai me retornar que esse cara é uma função, que espera um argumento. Cara, o Hamid é tão bom que até o console ele já te fala o que ele está esperando. Assim. Se eu desse aqui só um omit, eu acho que ele ia aparecer F2 ali, porque esperaria até 2 argumentos. Então, vamos ver. Olha que coisa fofa. Enfim, então eu posso definir esse remove ID como esse omit desse ID, e aqui eu aplico, por exemplo, quantas vezes eu quiser, onde eu quiser, lá no meu raw, não é raw, é real lead. Tá vendo? Aqui eu removi o ID. Porque o que está acontecendo aqui, na verdade? Toda função ele já faz umas magias sozinho, que, por exemplo, essa minha função aqui que eu fiz de soma, eu não posso fazer isso aqui. Ele vai quebrar. Vocês estão me vendo? A internet deve estar ruim aqui. Voltou. Melhorou. Sim, Estão vendo? agora foi. Se eu fizer isso aqui, ó, esse cara vai quebrar, porque ele vai xingar, vai dar um erro, vai falar que não pode. Ah, o que aconteceu? Eu passei esses parâmetros aqui, mas ele entendeu esse 1,2 aqui só como A, entendeu? Então ele ainda vai me retornar o B. Eu acho que em TypeScript isso aqui não deixaria acontecer, eu acho. Mas eu comecei a descobrir umas bizarrices do TypeScript esses dias que eu não entendo assim, não. Mas é assunto para outro dia. O Lambda não, ele já é... Ele faz isso automaticamente para você. Se não me engano, tem uma função que chama Edge. Tem. Que eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu fizer Edge 1, ele vai me retornar com uma função. Se eu fizer Edge 1, 2, ele vai me retornar 3. Tá vendo? Ó? O primeiro ele retornou uma função, que é exatamente a função de incremento que a gente definiu aqui em cima, tá vendo? É esse cara. Ele faz esse... Por isso que eu gosto muito do Lambda. Ele faz esse currying automaticamente. Então, todas as funções dele, eu consigo fazer essa magia negra aí de, ao mesmo tempo, eu posso aplicar tudo de uma vez ou eu posso aplicar por partes. Vamos supor o outro seguinte caso. Aqui, Ô, Laura, suponha que eu queira pegar todos... Oi, pode falar. aquele exemplo do soma ali, em vez de você fizer com soma, faz uma função aí com string, por exemplo, que aí você não vai ter o problema da vírgula. Será que não rola? Problema da... É porque você passou, o JavaScript entendeu os dois argumentos como 1,2, né? Se você, não, em eu vez acho que dele não. receber aí um number, se ele receber uma string, por exemplo, aí. Quer ver, ó? Eu vou dar um console aqui. É porque a vírgula no JavaScript é ponto. Então, se eu fizesse isso aqui, né, por exemplo, aí ele ia entender como dois. Mas, Justo. Você pode passar quantos argumentos você quiser para a função, mas ela simplesmente não vai tratar. vamos ver aqui, ó. Soma 2 de 1,2. Esse que a gente falou, vamos ver o que vai acontecer. Justo. Tá vendo? Ó, ele ignorou o resto, porque ele estava esperando Entendi. um cara só. Eu acho que o Tá, que acontece, legal. na verdade, é que por trás dos panos é que quando você define uma função, na verdade, você passa aqui quantos ele pega aqui quantos argumentos é. Aí esse argumento aqui dentro da função, ele é uma array. E se você está esperando um cara só, ele vai pegar o cara zero aqui. Isso aqui dá certo. Inclusive, se você quiser fazer uma função com quantos argumentos você quiser, é assim que você faz. Se eu quiser fazer uma função de soma,
Aí aqui eu faço um reduce da soma, valor inicial 0, e aqui com args, chamado somatório. Eu tenho quase certeza que isso aqui vai dar certo. Isso aqui eu não preparei para falar, não. Vamos ver. É isso. O JavaScript, ele tem ele define uma lista de parâmetros ali para a função. Então, os argumentos, eles já são declarados como se fosse um array. Você pode pensar assim. Você E colocou o aí, nome dentro da isso aqui função, eu você consegue chamo de acessar args. ela. Tá. Dentro da função, você consegue acessar com a variável arguments. Ah lá. Exatamente. Então, como o cara estava esperando um cara só, ele vai pegar, tipo, arg 0. Mas isso é, tipo, o JavaScript por debaixo dos panos. Deixa eu até apagar esse cara aqui. Em Java, esse cara é o varargs. Então, tipo, essa questão aqui desse auto-currying do Lambda, tipo, isso ficou razoavelmente claro, assim? De como isso acontece? Que o omit, em Haskell, cara, em Haskell, já que tem que falar de programação funcional, a gente acaba caindo em Haskell em algum momento. Em Haskell, isso acontece automaticamente também. Todas as funções de Haskell, na verdade, são funções que recebem um parâmetro e você vai chamando elas assim. Em Haskell, se você define um negócio assim, talvez a sintaxe tem com certeza assim, há muito tempo que eu não programo em Haskell. Isso aqui, na verdade, primeiro você está definindo uma função soma de A, que vai retornar para você uma função que recebe um parâmetro, que é esse cara aqui, e depois vai retornar para você. E esse tipo de coisa é muito útil na hora da gente compor funções. Mas só dar um outro exemplo antes aqui. Suponha que a gente quer pegar o nome de todo mundo aqui dos nossos leads, ou o ID, ou qualquer propriedade dessas. Geralmente, o que a gente faria, né? Const get names, por exemplo. Leads. Eu coloquei hoje essa setinha que muda automático aqui. Cada dia eu dou uma bufada maior no meu index. Eu achei pouco isso aqui. Como que a gente, sei lá, como que a gente faria isso aqui de uma maneira vanilla do JavaScript? A gente pegaria, sei lá, leads.map. Aí aqui você tem um lead e eu vou receber leads.name, certo? Vai funcionar. Só que aí você pode escrever isso. Vamos dar um console aqui enquanto a gente fala. Get names. Real leads. Não é nem o nome da propriedade? Só que o parâmetro é lead, não leads. Né? Ah. Mano, eu queria ver se vocês estavam prestando atenção na aula, entendeu? O Miguel é mais clássico de todos, né? Eu até coloquei esse aqui em homenagem ao BO de ontem, ó. Eita, rapaz. É um lead sem endereço e sem telefone. Mas, por exemplo, agora aqui já falando mais do Lambda. O Lambda ele tem uma função que chama prop. Né, que eu acho que eu usei ela aqui em cima, não. Ele está reclamando das variáveis que eu estou usando. Então, se eu passo aqui, por exemplo, prop name, e aqui eu passo um objeto, por exemplo, um lead qualquer, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse lead, vai olhar a prop que chama name
e vai me retornar esse cara. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Prop name do meu real lead que eu defini lá em cima, que era a cabeça lá daquele vetor, né? Ele vai me retornar o Russian Key de Dance. Só que aí, qual que é a magia, né, do Lambda? Eu poderia fazer isso aqui. O meu prop lead, ele me retorna já uma função que vai esperar um objeto, um dicionário, e vai me retornar a propriedade name dele. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, vai dar certo. Essa notação é um pouco esquisita. Mas, ó, eu tenho um prop.name, isso aqui é uma função. Uma função espera um parâmetro, que é esse cara aqui. Isso aqui também vai dar certo. Nem sei porque que eu tô dando enter toda vez que eu salvo o linter. Arruma o bagulho. Tá vendo? Aí você fala, nossa, mas pra que isso? Esse cara aqui, eu poderia retornar assim. Um map. O map espera o quê? Primeiro ele espera uma função. Certo? Uma função. No map ele espera uma função que recebe um parâmetro, né? Que ele vai aplicar em um por vez de cada cara da sua lista. Então eu poderia fazer assim, map prop name, e aqui eu passaria o leads. Ah, não dei console. Logando aí. Só uma coisa, real leads. Ele está demorando um pouquinho para fazer esse cálculo, porque é o seguinte, o JavaScript normal, o purão, ele tem uma sintaxe muito feia. Por exemplo, ele não tem essa sintaxe bonitinha de import, export, é tipo require, eu nem sei, tipo... Quem já mexeu com uns Node da vida já viu, né? Você vai escrever assim, const, omit, igual, require, node. Aí, enfim, aí você perde um monte de coisa, assim, porque quando a gente está programando em React, o código que a gente escreve não é o código que vai lá para a página, né? Tanto que você compila ele antes, você faz um build e tal, que ele pega esse JavaScript novo, bonitinho, que a gente usa, e compila para um JavaScript velho que vai rodar nos browsers. E meio que você escreve um JavaScript velho quando você está escrevendo aqui. Então, se vocês repararem aqui no meu comando, eu estou usando TS Node, porque que é o Node do TypeScript. Como ele já faz a conversão mesmo, que o TypeScript sempre vai ser convertido para JavaScript, isso aqui dá certo. Aí fica a dica aí para vocês que quiserem codar e não quiserem escrever um JavaScript feio, vocês podem usar o TS Node para compilar mesmo sendo JavaScript. Já tem vários console log aqui para cima, né? Deixa eu apagar esse cara aqui. Laura, uma dúvida sobre essas funções de alta ordem aí. Do jeito que estava a linha 48 antes, ele estava fazendo o prop, né? Aí o prop retornava uma função, aí ele chamava essa função. E isso geralmente é assim que é feito quando você está querendo fazer uma coisa mais funcional, né? A gente não define constantes, igual a gente fez ali com o incremento, mas a gente usa o retorno das funções como função para ser chamado. Uhum. Aí geralmente fica estranho, né? Porque você fica tipo uma função, aí você abre o call da função, que abre o call da função, etc. Aí em algumas linguagens, tipo Clojure, eles têm pipe, algumas coisas assim, para ficar um pouco mais fácil de ler. O JavaScript tem isso ou o melhor jeito é fazer com consts mesmo? Eu vou entrar no Compose, que é basicamente a setinha lá do Clojure. Na verdade, a setinha do Clojure é um pipe, que tem também no... Isso, é um pipe. O pipe e o compose é exatamente a mesma coisa, só que tipo a ordem é inversa uma da outra. Mas eu chego lá. Mas tipo, essa questão do igual eu falei, a gente dá um nome para uma função intermediária no nosso coisa, isso não é quer dizer que é uma má prática, assim, porque ela continua sendo uma função, e que o ponto é que você quer reutilizar essas funções, né? Então, por exemplo, eu fiz aquela função de getID em algum momento aqui em cima, getNames, né? Se eu for usar uma vez só, nem compensa às vezes dar um nome para isso, assim, mas às vezes eu vou usar em vários momentos. Ou às vezes fica só mais fácil de ler.
Principalmente é porque aqui a gente está trabalhando com uma estrutura bem simples, né? Mas imagina que esse objeto ele tem um monte de coisa dentro de coisa, dentro de coisa, dentro de coisa, e eu quero fazer um filtrar tal parte, tal parte. Às vezes compensa você dar um nome para isso, por mais que você vai usar uma vez só, você coloca isso lá em cima no seu código, no cantinho. Aí, sei lá, chama filter by. A pessoa que estiver lendo vai entender, ela pode até achar a função complicada e não entender como a função está funcionando, mas ela vai entender o nome dela, entender o que está entrando e o que está saindo. Mas isso do Compose eu vou entrar agora ali no... Assim que eu terminar essa parte aqui, eu vou falar do Compose. Mas aqui, voltando no getNames, né? Só que aí, olha como as coisas são um pouco mais mágicas do que isso, né? O map também é uma função. O map é uma função que primeiro recebe uma função e depois recebe uma lista. E o map o map do Lambda, ele, se não me engano, ele aceita objetos também. O filter também aceita, mal bom. Eu poderia fazer isso aqui, né? Igual a gente estava falando. Que isso aqui... Isso aqui daria certo também, porque o map é uma função. Aí o map que recebe uma função, ele é uma função também que está esperando uma lista. Certo? Então, ao invés de eu escrever isso tudo aqui, eu poderia simplesmente... Opa, apaguei demais. Eu poderia fazer isso aqui. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que estava escrito lá antes. O que está acontecendo aqui? O getNames, isso aqui é uma função que está esperando o quê? Uma lista. O que essa lista vai fazer? Vai aplicar um map com a função propName. Então, o mesmo resultado. Se a gente transformou umas 3 linhas, um monte de coisa aqui, um monte de ponto e tal, um negócio que é basicamente um map de um propName. E aqui a gente pode fazer coisas mais complexas. Por exemplo, deixa eu abrir aqui para a gente ver os nossos X2, os nossos leads aqui, né? Eu coloquei um lead ruim aqui para a gente poder fazer um filtro. Suponha aqui que a gente quer filtrar os leads que têm um telefone. Né? Qual que... A gente deve estar estourando o tempo já, né? Filter by phone, por exemplo. Filter valid phones. Eu quero basicamente fazer um filter. Esse filter, eu quero ver se esse cara tem um telefone válido, né? Quem que é um telefone? Se fosse, por exemplo, eu quero filtrar para ver se tem um ID válido, era só eu colocar o prop name aqui, certo? Que a gente já viu. Só que o prop não vai funcionar nesse caso, porque eu tenho um prop e depois eu tenho um prop dentro de um prop. Você poderia fazer um prop dentro de um prop ali, mas o Lambda já tem uma função para isso também. Que chama path. Que basicamente eu vou passar aqui o caminho que eu quero que aconteça dentro do objeto, que é contact e depois phone. Eu acho que isso aqui já vai dar certo. Quer ver? Vamos ver. Deu. Porque o que ele fez? O filter é um cara que espera uma função, que ele vai ver se alguma coisa ali dentro é verdade. No caso, a gente está vendo contact phone. Ele vai ver se esse é um valor truthy ou false. Eu estava pensando hoje de manhã, eu não sei palavra para isso em português, truthy ou false, porque verdadeiro já é true. Mas enfim, divagações.
Então, ele vai fazer o que ele vai ver? Ele vai verificar se esse caminho aqui existe dentro do objeto. Certo? Do mesmo jeito aqui, a gente poderia... Esse path é uma função que está esperando um objeto, do mesmo jeito que o omit, que o prop, trabalhando com objetos. Então, ele vai verificar se esse cara aqui tem um valor não falso, não null, sei lá, e o filter espera uma outra lista. Então, ao invés da gente fazer uma função de umas 3 linhas, a gente concatenou esses 2 caras aqui e resolveu o problema. Agora, alguém quer falar alguma coisa dessa parte que a gente falou aqui? Eu quero, mas eu não sei se entra também no compose que você vai falar agora. Por exemplo, se você quisesse mostrar só os nomes desse lead, aí você colocaria o nome na frente ou vai entrar no compose que você vai falar agora? O que eu estou fazendo aqui, de certa forma, é um compose, tá vendo? Ó? Que eu estou compondo a função filter com a função path, blá, blá, blá. Quer ver? Compose. Quem está... Ó, eu quero compor a função filter com a função path, que recebe esse argumento. Tá. Eu acho que isso aqui vai dar exatamente o mesmo resultado. Ó, vamos ver. Quem não entendeu muito bem o que é o compose, eu já vou explicar como funciona. Aí, se você quisesse mostrar só os nomes, você colocaria esse get names na frente também e sucesso. Isso, exatamente. O que eu fiz de errado aqui? Peraí. Eu tenho um compose que recebe um filter, que recebe um path. Isso aqui é uma... Tá certo, né? Aqui eu vou receber um cara que vai passar para cá, que vai passar para cá. Eu me confundi aqui um pouco agora aqui nesse exemplo em particular, mas enfim, eu vejo depois e falo. Tá sonando aqui agora. Mas, enfim, deixa eu voltar isso aqui para como estava antes. Eu estava certo aqui. Ah, tá, eu já entendi o que deu errado. Por que ele está reclamando que isso ali é uma função? Ó, porque assim, quando você está no compose, que eu vou explicar agora, assim. Não tem, o compose é basicamente o seguinte, ó. O compose é um cara que aqui eu vou receber uma função 1, uma função 2, quantas funções eu quiser. E aqui eu vou receber os meus args. Só que é o seguinte, aqui eu posso passar, a primeira função que eu vou aplicar, ela pode receber quantos argumentos que eu quiser, certo? Tipo, aqui eu poderia, esse primeiro cara aqui poderia ser aquela função de somatório que a gente definiu lá em cima, que eu posso receber um cara, eu posso receber 2, posso receber 20, certo? Só que esse cara aqui tem que retornar 1. Por quê? O cara que está atrás dele aqui, a cara, né, quem estava no rooftop ontem, né, a cara que está aqui atrás dele, cara de Lavigne, só vai receber um cara. Por quê? Eu estou fazendo meio que uma pipe de funções aqui. Eu vou pegar o resultado desse cara, vou aplicar aqui. Eu vou pegar o resultado desse cara, vou aplicar aqui. Por que quando eu fiz assim, ele reclamou? Porque a função filter, ela precisa de 2 parâmetros. Então, quando eu passei o real leads para esse cara aqui, ele aplicou o real leads aqui, certo? Show.
Aí, quando eu apliquei esse resultado aqui, que é o path no real leads, desse cara aqui, ele veio aqui para o filter, só que o filter entendeu isso como o primeiro parâmetro. Então, ele não vai retornar um valor, ele vai retornar uma função. Aí, esse getNames pegou uma função em vez de pegar um valor. Então, nesse caso, não tinha como realmente fazer um compose usando aqui, não. Eu tinha que fazer assim. Agora vai dar certo. Ó, deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui tá sintaticamente errado. Olha lá, ó. Primeira coisa que ele fez foi filtrar esses caras que eu não quero, e depois ele pegou o getNames. Aqui agora funcionou. Aí, tipo, normalmente para melhorar a legibilidade desse compose, que a gente viu que já tá ficando um pouquinho grande a linha, é normal a gente definir funções menores em cima e depois só usar o compose lá embaixo? Então, aí eu acho que depende. Se você for escrever a definição, porque eu poderia fazer assim, ó. Por exemplo, eu poderia compor esse cara aqui, é porque esse arquivo aqui que eu tô, esse projetinho, ele chama Node Test, que é o cara que eu venho para testar coisa. Então, ele não está com os linters muito bem definidos, então eu não sei aqui qual que está a regra para ele quebrar a linha e tal. Mas suponha, eu poderia, por exemplo, fazer uma função de identidade aqui. Né? O Lambda tem, mas eu vou escrever só para a gente brincar. Esse cara aqui, basicamente, vai pegar quem eu joguei e vai retornar ele mesmo. Então, não vai fazer nada. Mas eu poderia escrever a definição aqui, tipo uma lambda function aqui dentro, sem nome, para poder fazer isso. Tá vendo? O resultado deu o mesmo. Por quê? Primeiro eu passei essa lista, aí aqui, essa lista me retorna essa lista, não faz nada. Mas o ponto aqui, eu acho que era falar o que você falou. Eu poderia escrever um monte de lambda function aqui dentro, fazendo um monte de coisa, né? Eu poderia fazer isso aqui. Aí começa a ficar ilegível mesmo. Eu gosto de dar nome para coisas assim, tipo, não sei se é o quanto isso é uma coisa comum e tal, a galera fazer assim, mas eu prefiro, se o nome não é muito óbvio, eu acho que não custa nada fazer um const get names aqui, tá vendo? É que nesse caso aqui tá muito simples, assim, mas põe aqui esse filter PF aqui, né? Aqui filter também, mas enfim, poderia ser um negócio mais complicado. Que eu acho que às vezes é melhor você escrever uma linha mais em cima, com a definição É, do nome. Quem lê, eu, na hora eu que lê também o acho. computador, entender o que está acontecendo, do que... Agora, uns negócios assim, eu acho meio inadmissível ficar aqui dentro. Eu acho que começa a ficar feio. Mas assim, né? E uma dúvida Pessoal. sobre formatação. É, é uma boa prática usar, por exemplo... Caraca, eu ouvi minha voz aí, pensei que era outra pessoa falando. É uma Cara, é boa que eu bati prática. na cia aqui, eu não te ouvi direito. É uma boa prática a gente usar const ou é uma melhor prática a gente usar outras funções? Por exemplo, ao invés de usar const, usar function que recebe alguma coisa e retorna uma função para dar um Então, nome. tem casos específicos que eu falo que é a mesma coisa isso aqui, né? Tipo, sei lá. E isso aqui. Mas isso aqui, na prática, isso aqui é a mesma coisa. Mas tem uma diferença de contexto. Que, tipo, eu nem sei se isso cabe muito numa discussão de programação funcional, mas é uma especificidade do JavaScript, né? Esse cara aqui, na verdade, é isso aqui, né? Por que ele tá chorando, gente? Eu acho que tem outro igual ali. Papa 7.
Mas a minha dúvida não era nem isso. Minha dúvida era mais, tipo, esse 61 aí, por exemplo. Ao invés de cont SS, colocar o SS na frente do função. Só função. Isso é. Eu acho que isso é a mesma coisa. Function SS. É assim, Isso, exato. isso. A diferença é esse cara aqui. É o this. Nessa arrow function, que é o que a gente escreve aqui, se não me engano, o this é o você acessa o contexto de onde você definiu a função. E Interno. quando você usa o function, você acessa global. onde você chamou a função. Mas em programação funcional, você não quer acessar contexto de nada. Você quer parâmetro e retorno. Porque contexto já é coisa de fora, assim, tipo, se vai para você acessar ali dentro, por que você... Se tem uma variável, né, ali dentro que chama dis.Drake, e você precisa dela na função, você tem que passar ela aqui. Tipo, isso é muito mais boa prática. Porque quem tá lendo aqui vê um dis.Drake, né? Falou, porra, quem que é Drake? Quem que é dis? De onde vem esse cara? E supõe que você tá chamando esse cara depois lá no longe. Mas aí isso é do JavaScript, essa diferença assim. Então, se você não vai usar o this, eu posso estar errado, mas eu acho que não tem diferença. Mas e em relação à memória? Porque, por exemplo, se a gente definir as constantes, a gente vai ter que ficar guardando essa função no endereço, né? Porque a gente definiu essa variável. Se a gente definir só como function, isso não fica, só fica ali para ser usado, né? Ou não? Tô falando besteira. Olha, eu preciso pesquisar para te responder isso corretamente, mas eu tenho quase certeza que isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Porque você está basicamente pegando uma função e salvando ela num apontador, num registro de memória, em algum lugar. E é basicamente... Porque isso aqui tem que estar salvo em algum lugar também, né? Tipo... Eu não sei se a sua pergunta é mais específica de React, dele ficar redefinindo toda hora a função. Aí tem diferença. Mas, assim, pensando num código estático, que não vai ficar recarregando, que é tipo um código de back-end, por exemplo, eu acho que é a mesma coisa. Eu não tenho certeza agora para te responder. É que no React, quando você tem uma componente lá, né? E aqui você vai definir uma função lá dentro, antes de você retornar você vai retornar um div aqui dentro, sei lá, né? Mas aí aqui você precisa definir uma função getNames2 que vai fazer um map de alguma coisa. Toda vez que essa função renderizar, esse getNames vai ser redefinido. Aí o React tem uma maneira de fazer isso que chama useCallback. Aí aqui você define o que você quer definir e você passa uma lista de coisas que toda vez que qualquer uma dessas coisas mudarem, você define esse cara, porque às vezes a sua função ela precisa de alguém, né? Suponha que essa função pode estar usando alguma coisa daqui de cima, ela pode estar usando um estado, por exemplo, né? Suponha que ele vai me retornar o estado mais 1. Então, se o meu estado mudar, eu preciso redefinir essa função. Aí eu tenho que colocar esse cara aqui. Se essa função nunca é para ser redefinida, a gente coloca assim. Só que isso só vale a pena você ter esse esforço, esse overhead, se for uma função grande, sabe? Tipo, se a sua função é só definir um map de prop de alguma coisa, eu acho que faz muito pouca diferença na performance. Assim, eu acho que é relevante. Eu não sei se eu já extrapolei a sua pergunta, se era isso que você estava perguntando. Era assim, eu acho que você respondeu, eu acho que é igual, eu acho que tanto faz, eu acho que é muito mais escolha pessoal da pessoa que preferir mais. Eu prefiro essa notação aqui, porque eu acho ela menos verbosa do que eu escrever isso aqui, porque tá vendo, é basicamente a mesma coisa, ó. Eu coloco a setinha aqui, sabe? E se eu não tiver que fazer coisa, se for um retorno direto, eu ainda posso fazer assim, tipo... E muitas vezes é um retorno direto, sabe, que a gente precisa fazer.
Muitas vezes não é, muitas vezes você precisa fazer um monte de coisa, você precisa definir nomes dentro ali para ela ficar legível, né? Que é que nem eu falei, tudo é função. Sei lá, você fala assim, pô, eu vou usar todas as funções do Lambda possíveis, assim, tudo é função. Então você consegue fazer um compose gigante, assim, que vai ficar ilegível, de 15 linhas, que vai resolver seu problema, mas às vezes é melhor sair dando nomes, né? Aí você abre uma chave aqui e vai dando nome pros caras. Eu queria dar um último exemplo aqui, que é o exemplo que a gente teve essa semana, ou semana passada, não lembro, de como fazer um split nesse cara aqui, né? Que tem, tipo, 1 milhão de maneiras e tal. Gente, eu posso só pegar uma água rapidinho? Ou já estourou muito tempo? Vocês estão de boa de tempo? Não, a gente tem daily, né, cara? Daqui a pouco tem dele, hein? Não, deixa eu falar isso aqui então. Na daily eu busco minha água correndo e alguém vai falando antes de mim. Então, o nosso problema aqui, a gente quer fazer uma função de split address, que vai receber um address e vai retornar alguma coisa. Certo? Só que a gente precisa fazer várias coisas aqui antes. Tem que pensar em várias coisas antes de retornar. Né? Eu não posso só, senão a minha aplicação quebra, porque esse cara aqui pode ser null, por exemplo. Ó. Então, se eu aplicar essa função aqui nesse cara, se eu só fizer um address.split, como é que é? A notação é assim mesmo, não é? Address.split. Esse aí verifica se é maior do que um, aí retorna um ou outro. Isso. O jeito... aí depois tem um map s.string. E nisso aqui eu tenho que verificar se esse cara aqui existe e tal, porque eu nem estou escrevendo aqui. Aí aqui, sei lá, se a gente fosse fazer passo por passo, pensando em funções. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se esse cara aqui existe, né? Vamos assumir que a gente ou vai receber uma string certa ou vou receber um null, que são os casos aqui. Depois a gente vê senão a gente estoura demais o tempo. Então a primeira coisa que eu faria aqui é ver se esse cara é um null. Se não for um null, eu vou me retornar uma string que vai funcionar no resto da função. Por exemplo, const valid string seria um OR de ou meu endereço, tá certo? Ou então eu vou retornar esse cara aqui, porque esse cara aqui eu sei que vai dar certo depois, quando eu fizer um split. Esse seria o primeiro passo. Ele não validou o OR aqui. OR. Aí, eu poderia, depois... Isso que é a segunda coisa que eu faria. Pô, eu quero fazer um split desse cara, né? Acho que split a gente tem 2 T's, mas não tem problema. Eu vou fazer um split usando esse split desse cara aqui, passando esse separador do meu valid string, certo? O que eu escrevi de errado aqui? Ah, faltou um aqui. E, na verdade, a gente quer pegar o street number, né? Que era aquele problema. Get street number. Depois que eu pegar esse cara aqui, eu quero fazer um trim nele, né? Tipo, eu quero... Esse cara aqui vai me retornar uma array e eu quero trimar. Deixa eu até colocar assim. Pra gente ter um resultado depois. Seria um trim da minha... Na verdade, eu tenho que fazer um map da função trim no meu splitted. Aí agora eu vou retornar o segundo cara. Só para a gente usar a função do lambda, number, eu quero pegar o cara na posição número 1
de uma array, que é Trinity. E aqui eu retorno esse number. Por que não usar o head ao invés de o N? Porque o head ele vai ficar o 0. Eu poderia usar acho que last, porque aqui a gente está trabalhando com 2 caras. Eu preciso lembrar o nome agora. Mas é basicamente, você tem a cabeça do vetor, que no caso aqui seria o Rua das Pamonhas, que é a posição 0. Se eu fizer o N de 0, é literalmente a mesma coisa que o head. A mesma coisa. Aí Não, confundi. Mal. Aí você tem o tail. Tem uma imagem muito bonitinha no livro de Haskell que eles copiaram, que o Hamda copiou o nome, assim eu mando para vocês. Mas enfim, depois o tempo está corrido. Esse cara aqui vai fazer tudo que a gente quer, certo? Se eu vier aqui um get console log, eu quero um get street number do address, eu quero o get street number do fake address. Só que se eu colocar a vírgula ele mantém assim, olha só, igual o Dart, Andrei. Ah, foi mal. Reclamando do componente Drake aí. É. Tá vendo? Ele me retornou o 88 e ele me retornou uma string vazia que a gente não está conseguindo ler aqui. Se eu colocasse, por exemplo, aqui ser um fake, ó, ele vai me retornar fake ali em cima, que é o segundo cara da... Que é esse cara aqui. Só que aí, vamos fazer isso aqui com compose, né? Pô, muito mais bonitinho. Vamos pensar. Eu quero retornar compose. Qual que é a primeira coisa que eu quero fazer? Eu quero ver se esse cara aqui é um OR do que eu estou recebendo ou não. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou passar uma função que recebe um address, chamar só de address, e vai me retornar isso aqui, certo? A segunda coisa que eu quero fazer, com esse resultado aqui, eu vou ter uma string que eu sei que é válida para fazer o split. Então, eu quero fazer um split nesse cara com esse cara aqui. Só que aí é a magia lá do Lambda. O split é uma função que recebe 2 caras, certo? O primeiro é o separador, o segundo é a string. Então, se eu escrever só assim, agora esse cara aqui inteiro é uma função que está esperando uma string. Esse cara aqui é uma função que retorna uma string. Então, eu jogo ele para cima. O resultado desse cara vai ser aplicado aqui no split. Depois do split, eu quero fazer um map de tree. Por quê? O map de tree é o quê? Esse cara aqui é uma função que está esperando uma array de strings. E cada string vai ser trimada dentro dessa função que está esperando uma string só. E por fim, eu quero retornar o segundo cara. E esse compose, ele é uma função que está esperando um valor, certo? Para ser aplicado aqui nessa primeira função. Então, eu vou passar ele aqui como o address, que é esse cara que eu recebi aqui em cima. Tá vendo? Deu o mesmo resultado. Então, eu poderia fazer basicamente isso aqui, ó. Poderia arrancar isso tudo aqui fora. Que vai ser exatamente a mesma coisa. Eu tenho um compose que vai fazer isso tudo. E esse linter fica desquebrando o negócio aqui, fica mais difícil de ler. Mas, ó, isso aqui vai dar o mesmo resultado, porque esse compose está esperando um resultado. Então, esse street number é uma função. Aí, só uma última coisa, para deixar aqui um pouco mais enfrescurado, que é mais uma curiosidade, que aí a gente vai para daily. Esse cara aqui, que a gente poderia ter dado um nome para ele ali em cima e tal, existe uma maneira da gente fazer um migué aqui, que é basicamente o seguinte. A função OR,
que o OR lógico faz? Ele pega o primeiro valor, vê se é verdade. Sim. Se não for, ele vai para o segundo. Se a gente fizer isso aqui, ó, vocês concordam que vai dar errado na hora que eu passar minha função? Porque esse valor aqui é verdadeiro, então ele nunca vai ler o próximo. Existe uma função que até então eu sempre pensava, para que existe essa função? Mas eu via no Haskell e tal, que chama flip. Que ela basicamente faz o seguinte, esse flip, ele recebe, o único parâmetro dele é uma função. E o que ele faz? Ele inverte a ordem dos parâmetros. Então, se eu faço isso aqui agora, flip OR, na verdade, o que eu tenho? Eu vou ter um novo OR, eu vou ter basicamente isso aqui, ó. Const flip OR, que ele vai receber um primeiro cara, ele vai receber um segundo cara, que é o que o OR fazia, né? E ele vai me retornar um OR do segundo com o primeiro. Então, ele basicamente inverte a ordem. Então, se eu faço isso aqui, esse flip OR agora ele é uma nova função, né? Que é tipo um OR ao contrário. Então, ele vai receber primeiro esse cara, mas aí esse cara ele vai ficar aqui, ó. Sacou? Esse cara aqui tá errado. Esse sFake, ele vai vir para cá. Então, quando eu chamar aqui o meu argumento, ele vai vir para esse OR novo que a gente criou, vai ser chamado aqui. O argumento que a gente está passando é o segundo, certo? É o cara que vai vir aqui, né? Só que aí, como a gente flipou a função, ele entra aqui, vai verificar ele antes de verificar esse cara, aí daqui para cima... I didn't get that. Could you try again? Não. Assim, dúvida de programação funcional, velho. É louco. A Siri não era mulher? Por que virou um homem? Enfim, Mas esse hack aí, se alguém não tiver contexto, pode ficar confuso, né? sim, que eu acho que foi o que aconteceu, né? Porque eu dei essa sugestão pro Rafael e depois eu fiquei olhando. Essa sugestão era meio assustadora. Mano, né? se é eu fico, mano, eu vou chamar num call e falar, me explica isso aí, feio. Não, eu nem cogitei. Chegou. Foi assim, foi ignorado na hora. Mas o nome do script é uma outra linguagem aí. Acaba que ele tem essas paradas todas. Caramba, a gente tá atrasado pra dele, galera. Já começou? Eita, vamos lá. Sorry. Mouse aí.